ação que tramita na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, a Trump Media, empresa do presidente Donald Trump, associou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao escândalo do Banco Master. Atenção, atenção! Acabou de acontecer neste exato minuto algo que vai mudar completamente o rumo do Brasil, das eleições e da relação com as maiores potências do planeta. Algo gravíssimo acabou de explodir nos bastidores do poder e a grande mídia está em silêncio. Olha só o que acabou de acontecer com Alexandre de Moraes e com o Lula, com intervenção dos Estados Unidos. Donald Trump, Marco Rubio, todo o governo pra cima dos caras. Olha só o que aconteceu, gente. Fontes políticas começaram a revelar uma movimentação inédita vindo dos Estados Unidos. Essa movimentação vinda dos Estados Unidos, envolvendo diretamente Alexandre de Moraes, está deixando o STF, Brasília, Planalto em pânico total agora, gente. Não é nota diplomática comum, não é recado simbólico, é ordem, é pressão, é jogo pesado. O que circula nos bastidores é que autoridades americanas teriam dado um sinal claro e isso acendeu alertas vermelhos dentro do STF. Reuniões fechadas, telefones mudos, assessores em estado de alerta máximo. E o detalhe mais assustador, essa informação não deveria ter vindo a público agora. Alguém vazou, e vazou no pior momento possível. Como se isso não bastasse, uma outra bomba acaba de estourar e essa atinge diretamente as eleições. Ano de eleição, a gente sabe, tudo pode acontecer. Meus amigos, uma nova decisão de Trump deixa Brasília em pânico e em desespero. E a primeira cabeça acabou de ser cortada. Após essa decisão, pode ter certeza que muita coisa vai mudar. O que eu vou mostrar nesse vídeo realmente vai te deixar de boca aberta e de cabelo em pé. Segura então, porque sem mais enrolação, bora ver comigo essa nova decisão que acabou de ser confirmada. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha para esse vídeo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo que realmente tá forte. Atenção, atenção, acabou de acontecer neste exato minuto algo que vai mudar completamente o rumo do Brasil, das eleições e da relação com as maiores potências do planeta. Algo gravíssimo acabou de explodir nos bastidores do poder e a grande mídia está em silêncio. Olha só o que acabou de acontecer com Alexandre de Moraes e com o Lula, com intervenção dos Estados Unidos. Donald Trump, Marco Rubio, todo o governo pra cima dos caras. Olha só o que aconteceu, gente. Fontes políticas começaram a revelar uma movimentação inédita vindo dos Estados Unidos. Essa movimentação vinda dos Estados Unidos, envolvendo diretamente Alexandre de Moraes, está deixando o STF, Brasília, Planalto em pânico total agora, gente. Não é nota diplomática comum, não é recado simbólico, é ordem, é pressão, é jogo pesado. O que circula nos bastidores é que autoridades americanas teriam dado um sinal claro e isso acendeu alertas vermelhos dentro do STF. Reuniões fechadas, telefones mudos, assessores em estado de alerta máximo. E o detalhe mais assustador, essa informação não deveria ter vindo a público agora. Alguém vazou, e vazou no pior momento possível. Como se isso não bastasse, uma outra bomba acaba de estourar e essa atinge diretamente as eleições. Ano de eleição, a gente sabe, tudo pode acontecer. O Moraes acaba de ser atingido, o Lula entra em pânico total com nova decisão que acaba de ser confirmada, o PT
está articulando uma proibição que, se confirmada, vai mudar completamente o jogo eleitoral. Não estamos falando de algo pequeno, estamos falando de algo que afeta a comunicação, as redes sociais, afeta quem pode ou não falar, tá? Quando isso começou a circular, até os aliados ficaram em choque. Isso vai dar problema, isso vai explodir e não vai passar despercebido. E a pergunta que ninguém está tendo coragem de fazer é: por que agora e por que tão perto das eleições? E aí vem o capítulo mais tenso da história. Lula convoca uma reunião de emergência com a Rússia. Isso mesmo. Nada protocolar, nada simbólico, nada normal. Foi uma movimentação que acendeu alertas internacionais, tá? Tiveram aviões da Rússia pousando no Brasil de forma secreta. E quando essa informação chegou aos Estados Unidos, Donald Trump foi obrigado a reagir. Não por escolha, mas por necessidade, por extrema urgência. Fontes próximas dizem que a reação foi imediata, porque o que estava sendo discutido não podia avançar sem resposta. Não é só o Brasil, não é só política interna, é geopolítica pesada. É poder, influência, choque entre gigantes. E agora vem a parte mais perigosa de tudo isso. Eu vou rodar a matéria para você. O Alan dos Santos vem trazendo uma bomba agora que atinge diretamente as maiores autoridades do Brasil, incluindo ministro do STF, Lula. Essas bombas que você vai ver agora não estão desconectadas, fazem parte do mesmo tabuleiro e o próximo movimento já está em andamento e foi tudo revelado. Você vai ver agora, quero já pedir para você deixar aquele like abençoado. Quando você deixa o seu like, você está apoiando aqui o nosso trabalho, né? E Deus também te abençoa, porque você está apoiando um trabalho que tem compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com o povo e compromisso com a verdade, tá? Se você é patriota de verdade, deixa o seu apoio a um canal patriota, que é o nosso aqui. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos para cima. Presta atenção nas palavras do Alan dos Santos nesse momento. Muito bem. Para quem achava que a situação do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos estava muito favorável, eu estou aqui agora com um documento que é, obviamente, um documento estritamente processual, mas é o documento que eu recebi agora aqui. A plataforma americana Rumble, junto com a Trump Media and Technology Group, protocolou hoje, na Justiça Federal dos Estados Unidos, aqui na Flórida, um pedido para que a Justiça americana autorize uma citação alternativa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. A solicitação é porque eles precisam ter a permissão de que a notificação seja feita por e-mail. Então não se trata de julgamento mérito, esse pedido, não se trata de sanções, não se trata de qualquer condenação envolvida, é apenas uma discussão de como notificar o réu, marido da Vivi, Alexandre de Moraes, para que o processo possa seguir. Por quê? Essa ação até agora, que ela foi apresentada nos Estados Unidos, em fevereiro, Fazer um ano. depois que Alexandre de Moraes, fevereiro de 2025, depois que Alexandre de Moraes enviou ordens diretas por e-mail a uma empresa americana, essas ordens exigiam a remoção de contas, né? O Alexandre de Moraes exigiu então essas remoções de contas. A sua conta, inclusive. Exatamente. Usuários localizados nos Estados Unidos, Joe, né? Eu, e a entrega de dados de usuários em solo americano, tudo sobre ameaça de multas diárias e banimento da plataforma. Desde então, o Rumble tentou seguir o caminho formal previsto no Tratado de Haia, que rege citações internacionais. No caso do Brasil, esse procedimento passa pelo Superior Tribunal de Justiça, não o Superior Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça. O que aconteceu, de acordo com os próprios registros oficiais, e a imprensa mesmo chegou a falar, notificar, foi o seguinte: o pedido de citação foi colocado sob sigilo, algo incomum para um ato meramente notificatório. O STJ pediu pareceres da Procuradoria-Geral da República e Advocacia-Geral da União, e a PGR emitiu então um parecer sigiloso recomendando que a citação não fosse realizada. Estavam negando a citação de Alexandre de Moraes. E não houve definição de prazo, cronograma ou garantia de conclusão. Ou seja, na prática ficou tudo paralisado. Por que enquanto autoridades brasileiras afirmam a autoridades americanas que estão recuando da censura e buscando normalizar relações, a principal plataforma americana afetada segue banida no Brasil? Ou seja, isso é o que foi entregue a nós aqui como um press release do próprio advogado Martin De Luca, dizendo o seguinte: olha,
Pergunta, né? Porque enquanto autoridades brasileiras afirmam autoridades americanas que estão recuando a censura e buscando normalizar as relações, a principal plataforma americana afetada segue banida no Brasil, que no caso é o Truth Social e o Rumble. As multas continuam sendo aplicadas. Eles não estavam recuando. E o próprio ministro responsável pelas ordens não foi formalmente citado, porque o procedimento foi bloqueado no Brasil. E a petição apresentada agora argumenta que existe um descompasso entre o discurso diplomático e a realidade prática. As medidas restritivas seguem em vigor. O juiz americano agora vai ter que decidir apenas uma única coisa: se autoriza ou não a citação por e-mail. Se ele autorizar, Alexandre de Moraes será considerado formalmente notificado e o processo vai seguir em curso normal. Sem julgamento automático, sem condenação, apenas garantindo o direito de defesa. E por que por e-mail? Porque o próprio Alexandre de Moraes utilizou o e-mail institucional do STF para enviar as ordens ao Rumble. Declarou formalmente que esse é o canal oficial de comunicação do próprio STF. E esses endereços constam como meios públicos de contato do Supremo. O argumento é simples: quem usa e-mail institucional para impor ordens com efeitos internacionais não pode alegar que esse e-mail não serve para receber uma notificação judicial. Internacional. Por fim, apesar de meses de conversas entre governos brasileiro e americano, nenhuma medida concreta foi tomada até agora, as plataformas seguem proibidas, as multas continuam correndo e as decisões seguem inalteradas. Ou seja, há um descompasso, né, agora acontecendo entre Washington e Alexandre de Moraes, que está gerando inquietação, e isso ocorre exatamente no momento em que ele e a Vivi vão ter que explicar o Banco Master para o governo americano. E mais, isso não tem nada a ver com o Magnitsky. Não. Bom o pessoal entender isso. Não. Isso aí é um processo jurídico contra o Alexandre de Moraes, aqui na Flórida, inclusive. E esse processo, no momento em que se considera que o Alexandre de Moraes foi notificado, ele vai seguir o seu curso normal. E o processo não é nada bom, a gente viu o que está lá nesse processo. Não, a gente tem uma live exclusiva onde a gente destrincha boa parte do processo para os nossos assinantes. Está lá na comunidade dos assinantes da Timeline, na parte das lives exclusivas. Quem já é assinante, é só olhar lá. Quando acabar aqui, entra no aplicativo, Revista Timeline, e dá uma olhada na parte das lives exclusivas. Nós lemos boa parte desse processo, dessa denúncia do Martin De Luca contra o Alexandre de Moraes. Quem ainda não é assinante, faz logo a assinatura. Né? lp.revistatimeline.com. Faz a sua assinatura aí rápido e depois, quando acabar o programa, você vai poder também dar uma olhada nessa live exclusiva comigo e com o Alan, que está gravada lá na comunidade. Agora, deixa eu dar uns parabéns ao pessoal que está compartilhando. Claro. Vamos dar uns parabéns, vamos aplaudir pra galera? Bota a câmera aberta aí, por favor. Galera tá compartilhando bonito, obrigado. Compartilhou tanto que até o imbecil do Denilson, o petista, botou assim: live dos foragidos, Ramais foragido, Alan Ramais bandido, foragido da justiça. A galera bloqueou rápido, né? Mas, pô, compartilhou tanto que chegou até no petista, cara. É isso aí. Pô, não, a galera tá compartilhando pra caramba a live. É isso aí. Porque quando chega no fundo do poço é porque todo mundo viu, né? É verdade. Né? Se você avisa assim numa rua: pessoal, vem assistir a live. Irmão, se até os ratos conseguiram ouvir, é porque todo mundo viu. Então você compartilhou, obrigado. Boa. Bem, dessa questão falam-se muito, né, dos foragidos. Se um país está com tantos exilados políticos, esse país é uma democracia plena ou é uma verdadeira ditadura? São vários. Aqui nos Estados Unidos, pessoas conhecidas e pessoas não conhecidas. Quantos estão na Argentina, na Itália, na Polônia, na Espanha? Isso não são foragidos, são exilados políticos que continuam lutando por um regime democrático no Brasil. Agora, quem é covarde é o Alexandre de Moraes. E nas duas formas de acepção da palavra. Ele é covarde porque ele pratica covardia com seu poder contra pessoas hipossuficientes, pessoas humildes, condenando sem crime, sem devido processo. E ainda é covarde porque se coloca atrás, se escondendo atrás das instituições brasileiras. Ele que sempre atropelou o direito internacional, a forma de comunicação com outros estados internacionais, e dava suas decisões, inclusive, contra pessoas físicas e pessoas jurídicas que não são brasileiras, ainda enviando decisões que atuam sobre soberania e território de outros países. Sempre fez isso. Para intimar o presidente Bolsonaro, para nos citar, era rápido, célere, a gente era intimado, ninguém se furtou a ser citado, nós participamos dos interrogatórios, nós participamos dos depoimentos, inclusive em âmbito judicial, de todos do 8 de janeiro. Ele era sempre veloz em fazer atropelos do processo legal e ainda da jurisdição americana. Agora tem um processo nos Estados Unidos, mais de um, contra ele, e já está desde o ano passado, mais do meio do ano passado, a justiça americana tentando citá-lo, pela maneira correta, pelos meios corretos, pela forma do procedimento correto entre um país e outro. Para a citação dele foi ao STJ. A STJ sentou, quis dar um parecer contra, e enviou para a PGR. A PGR deu uma resposta sigilosa, dizem sigilosa, né? Acabou como cúmplice, coautor desses crimes, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não pode ser citado. Ou seja, estão fazendo de tudo para eles fugirem da jurisdição americana. Mas o processo aqui nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes está correndo.
E agora numa decisão deles, porque não consegue citar um ministro de uma Suprema Corte do Brasil, que tem lugar certo de residência, local certo de trabalho, não consegue citar ele num processo norte-americano. O americano está utilizando de um expediente que é como se fosse uma citação antes de uma citação por edital. Primeiro vai se usar o mesmo mecanismo que ele usou para citar as pessoas aqui, um e-mail dele, porque ele está sendo ciente que ele utiliza esse e-mail. Então, vai começar a correr o processo contra Alexandre de Moraes aqui. Com o devido processo legal, ele vai poder se defender perante o direito, não como ele fez, de forma solene, com seletividade de provas, sem nenhum argumento da defesa ser levantado. Aqui não, vai ser dada a possibilidade de defesa dele. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ser colocado novamente como um violador, porque ele não foi retirado como violador de direitos humanos, foi retirada a Magnitsky dele por interesses internacionais, porque o Lula quis passar contratos brasileiros para proteger uma pessoa, um violador de direitos humanos, criminoso. É o que o Lula estava tentando proteger. Só que há outras ações contra o Alexandre de Moraes, contra americanos e contra empresas americanas. Vamos ver como é que vai ser o deslinde dessas ações aqui. Agora a pergunta que não quer calar, né, Ramage e Max? Isso mostra que já começou um ruído. Porque um advogado... Convenhamos, aqui eu não estou presumindo nada, não estou falando de fontes, não. Aqui é uma elucubração minha, pessoal, subjetiva. Para o advogado da Trump Media Group continuar batendo e falar, opa, eu quero dar continuidade disso aqui, já tem mais de um ano. Porque se dependesse do advogado, o advogado fica ali e é pago. Concorda comigo? Claro. Concordo. Se fosse um acordão, estaria dando andamento a essas questões que são para processar e condenar Alexandre de Moraes. Não, a questão é outra. Todos os Estados Unidos estão andando contra os crimes que ele cometeu, inclusive contra americanos, empresas americanas e contra a soberania americana. Exato. Ou seja, isso mostra que já tem ali um destoamento, ou seja, você já está desafinando o violino, entendeu? O violino estava afinadinho, cai Magnitsky, tá tudo lindo e maravilhoso, vai dar certo, e tal. Aí apareceu o Banco Mais. Aí apareceu o Banco Mais, entendeu? A orquestra tava afinadinha, cara. Né? De repente, pulou um gato aqui no pescoço do violinista, rapaz. Rasgou o rosto dele, começou a destoar, começou o primeiro desafio. Foi lá no SBT, no púlpito, Verdade. parecia um deus, né, um rei. Estava no máximo da exaltação dele, ou seja, os crimes praticados foram absolvidos. Não, o buraco é mais embaixo. É uma pessoa que pratica crimes comuns, se utiliza do seu cargo para enriquecer e promove crimes contra outras nações. Se no Brasil ele domina e não há outro recurso, nos Estados Unidos não. Já está sendo citado aqui para correr, ele vai ter que se defender. Então venha se defender, Alexandre de Moraes. Vamos ver como é que vai ser o seu tratamento de tudo que você fez contra a liberdade de expressão e contra o empreender de empresas norte-americanas e contra cidadão americano. É uma loucura, né? O cara bota o Elon Musk no inquérito. O cara colocou o Michael Schellenberg no inquérito, que é um jornalista americano. O cara botou o Glenn Greenwald, que é outro jornalista americano, tudo no mesmo. Jason Miller foi retido no aeroporto para interrogatório, sem ter nenhuma investigação, nada. Sem motivo, sem fundamento. Sim, é uma loucura, ele é completamente louco mesmo. Para mim ele tem algo de megalomaníaco, né? Ele acha que manda no mundo inteiro, como se o mundo todo fosse o quintal dele. É psicopatia, né? A Ana Paula já deu recado aqui para como notificá-lo. Podem ir no jogo do Corinthians, ele estará lá no Itaquera. Obrigado, Ana Paula. O engraçado é isso, né? O pessoal defendeu tanto a oficial de justiça que foi lá notificar o Bolsonaro na UTI. Cadê essa galera, velho? Cadê essa galera pra falar que o Alexandre de Moraes devia ser notificado no STF? É uma hipocrisia sem tamanho. E eu quero só pedir pro pessoal comentar aqui agora, nesse exato momento. Comente aí. Fora Lula. Hoje é um dia muito triste pro Brasil. Hoje se iniciam os trabalhos na nossa Suprema Corte brasileira. Aquela responsável por proteger bandidos, prender inocentes e instaurar uma ditadura do judiciário. Mas algo diferente aconteceu nessa sessão inaugural, uma sessão solene. Estavam ali todos as grandes figuras da política brasileira. Alcolumbre, Hugo Mota, o Simonetti da OAB, o Gonê da PGR, estava todo mundo ali. E aí, como de praxe, o Fachin faz o seu discurso inicial. Fachin tinha duas opções nesse momento. Fingir que nada está acontecendo, que o Brasil não vê o STF como uma das principais ameaças à nossa democracia e uma rejeição crescente, ou poderia falar dos avanços da Suprema Corte, falar em autocontenção e falar do código de ética, que deve ser imediatamente adotado por esse grupo de pessoas que dizem ser juízes. Por um lado, ele se submeteria, seria submisso a Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, fingindo que nada está acontecendo. Por outro lado, ele compraria a briga para resgatar o mínimo de credibilidade da Suprema Corte. Fachin escolheu o lado do confronto. Querendo ou não, na sua fala, que eu separei um trecho aqui de 4 minutos e meio, nesse trecho fica claro
que ele mostra que não dá mais para o STF continuar indo do jeito que está. Então eu vou mostrar para vocês os melhores trechos, o melhor trecho do discurso do Fachin na abertura do STF. O momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República. Ele está admitindo que a Suprema Corte desencontrou o sentido essencial da República. A Suprema Corte estava rebelde. Da tripartição real de poderes. Aqui ele admite que o STF não estava aceitando mais poderes iguais entre os três poderes. Que o STF se colocava como superior e agora tem que aceitar a real tripartição. E da convivência harmônica e independente com equilíbrio institucional. Somos todos chamados a essa arena. É que a democracia constitucional traduz obrigações de prestação de contas e também de memória. Como lembrava Piero Calamandrei, abro aspas. Aqui ele manda um recado para o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes claramente. Não é honesto, quando se fala dos problemas da justiça, refugiar-se atrás da cômoda frase feita que diz ser a magistratura superior a qualquer crítica e a qualquer suspeita. Lembrando que semana passada o Alexandre de Moraes disse que uma matéria do Metrópolis era criminosa, porque estava falando sobre as visitas dele com o Vocaro. Como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas, não atingidas pelas misérias desta terra e por isso intangíveis. Quem se contenta, acrescenta Calamandrei, com essas tolas adulações, ofende a seriedade da magistratura, a qual não se honra adulando, mas ajudando sinceramente a estar à altura de sua missão, fecho aspas. Basicamente ele está falando que criticar juízes e ministros e a Suprema Corte não é crime e qualquer juiz ou ministro que fale isso é um tolo. Por mais de 3 décadas, esse tribunal se disse presente em graves momentos da vida nacional, com resposta firme pelo Estado de Direito Democrático contra ameaças de golpe. Há, nada obstante, em meu modo de ver, respostas ainda a serem dadas, tendo como pressuposto a institucionalidade democrática. A um só tempo devemos perseverar e devemos mudar. Em termos mais amplos, o desafio é reconhecer o protagonismo do sistema político. Opa! O que você está falando aí? E parece que nesse momento ele até olhou para quem foi pro Cássio Nunes, eu não sei. Tá na hora de reconhecer que o protagonismo numa democracia é dos políticos? Quer dizer que vocês achavam antes que era de vocês? Nas funções que são dele. Saber induzir pelo exemplo e pela decisão a melhoria das instituições. Saber ser forte o suficiente para não precisar fazer tudo. O STF estava fazendo tudo, então? Talvez seja mais difícil do que os desafios anteriores, porque exige não a coragem de agir, mas a sabedoria de calibrar a ação, a paciência institucional da construção. Traduzindo, pessoal, pega leve que vocês já extrapolaram, não dá mais para conter, não dá mais para segurar a onda. Essa tarefa, esse munus, não é nem pode ser obra solitária. A colaboração institucional engrandece a construção colegiada. Unidade não é unanimidade. O que nos une não é a concordância em todas as questões. Ademais, o todo não se confunde com a parte. O que nos une é o compromisso com a instituição. Não, aí eu discordo. O que deveria unir os ministros da nossa Suprema Corte é o compromisso com a Constituição e não com a instituição. Isso é corporativismo. Os senhores e a senhora, Carmen Lúcia, deveriam ter compromisso com a Constituição e não em proteger uns aos outros. Reafirmo, nesta oportunidade, as metas que orientam a presente gestão. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes da transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal,
a eminente ministra Carmen Lúcia por ter aceitado a relatoria da proposta de um código de ética. Aqui ele cravou uma briga com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes que não querem código de ética. Código de ética vai impedir que eles possam colocar parentes para trabalhar para empresas que estão sendo julgadas no STF, participar de eventos internacionais, receber dinheiro de empresas. O código de ética acaba com a caixa 2 de algumas pessoas, entendeu? Compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a Construir confiança pública. É porque o povo já não confia mais no STF? verdadeira força do Estado de Direito. Bom, e aí vai. Neste momento, nesse trecho, ele fala duas coisas importantes. Primeiro, ele admite que o STF extrapolou, ele admite que o STF está desgastado, que a população não confia na Suprema Corte, que a Suprema Corte interfere o tempo inteiro no político, e esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, ele admite que o STF precisa de um código de ética porque alguns membros ali meio rebeldes perderam a medida, perderam a mão. Né? Escritórios de advocacia de parentes, resorts, no nome de laranja, não tem transparência nenhuma. Então tem que ter um código de ética. Porque assim, se eles não cumprirem o código de ética, poderá vir uma punição. O Fachin, na minha opinião, nesse trecho, ele comprou uma briga com aqueles que sobrevivem justamente pela falta de ética do comportamento dos ministros. Realmente o que está diante de nós não é apenas uma troca de críticas, é um embate de força, é um choque de liderança e é uma disputa que realmente Lula vai se dar muito mal com isso. De um lado, Lula mantendo sua posição, enfrentando, sendo contra as atitudes de Trump, defendendo ditadores. Do outro, Trump mostrando que não aceita ser confrontado sem resposta. E quando dois líderes com esse peso entram em rota de colisão, o sistema treme. Porque é o seguinte, Trump ele não fica em blá blá blá, em palavras. Ele já deixou claro que chegou a hora de agir. E se essa questão continuar escalando, 2026 pode não ser apenas um ano de eleição comum. Pode ser um ponto de virada histórica, que realmente Trump não vai deixar barato o que Lula está fazendo. E você que me assiste, é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF nesse sistema? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilha, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude a nós chegar a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você que assistiu comigo esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!